eu tive alguns direcionamentos, né, na minha vida. A gente tinha sede de querer algo mais. Eu e meus irmãos e os meninos que acompanhavam a gente, questão da motivação e da disciplina. Eu não me vejo um cara disciplinado. Você vai ouvir falar sobre o orixá, você vai ouvir falar sobre a história do negro, entendeu? Você vai ouvir falar sobre muita coisa que a sociedade ainda tem preconceito. Minha mãe enfrentou muita coisa. E é uma inspiração, de verdade. Apresentação: Lesiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Lesiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Esse programa tem o oferecimento de Café da Zezé. Olá! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. Se você ainda não passou seu cafezinho, vai lá, passa seu cafezinho agora e vem tomar um café comigo. Sabe por quê? Porque hoje o nosso episódio está muito especial. Mas antes de falar para vocês como será o nosso episódio, eu quero agradecer a nossa patrocinadora master, Zezé Morucci, do nosso Café da Zezé, o melhor café do Brasil, que é o café aqui que saboreia esse bate-papo todas as vezes. Eu super recomendo. Realmente é um café que não somente alimenta aí o paladar, mas também preenche o espírito, viu? Quero agradecer a VD Agência, que é responsável por esse projeto se tornar realidade. Não tenho palavras para agradecer essa parceria. Né, Vinícius? Tomar o café, pô. Né, Vinícius? Vamos fazer um brinde? Tomar o café da Zezé. Isso aí. Vocês devem estar se perguntando assim, mas, uai, Lesiane está com o Vinícius ali na entrevista? O Vinícius não está do lado de lá das câmeras hoje? Hoje não. Fazendo aquele trabalho, né, Vinícius? Hoje não. Mas vocês sabem o que acontece, gente? Eu estou tendo uma alegria muito grande hoje, muito especial, porque eu estou tendo a oportunidade de entrevistar uma pessoa que ocupa um lugar diferenciado no meu coração. Eu conheço ele há muitos anos já. Primeiro nos conhecemos de forma profissional, depois ele se tornou meu amigo, hoje é meu sócio, meu parceiro, e para mim hoje ele é um irmão. Ele sabe disso, que ele é um irmão. Já falaram tanta coisa da gente, né, Vinícius? Já fizeram tanta maldade, né? Eu já atrapalhei tanta coisa com você por achar de repente que a gente pudesse ter alguma coisa, mas na verdade é um irmão, gente, viu? É um irmão de coração. Fizeram muito também, você sabe disso. Assim, você me ajudou num momento muito complicado na minha vida, você sabe disso também. Eu não me canso de falar. E, assim, obrigado por fazer parte da minha vida. Você não começa a me chorar antes do programa, não. Aí você presta atenção. Até porque ele já me viu chorar muitas vezes, viu, gente? Ó, ombrinho do Vinícius aqui, ó. Já me viu chorar muitas vezes. Aliás, me viu rabugenta, reclamona, de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Mas o que acontece? Esse nosso episódio de hoje, ele, além disso tudo, por ser especial porque é uma pessoa que eu amo muito, ele vem para nos mostrar uma história não somente de propósito, de superação e transformação social, mas ele também nos inspira porque nem sempre, gente, a vida acontece em lugares onde cabem os nossos sonhos, onde cerca a realidade de uma criança e deixa as oportunidades ali favoráveis a ela. Nem sempre. Às vezes, as barreiras parecem intransponíveis e parece que a gente já tem um futuro pré-determinado. Mas sempre tem alguém que, mesmo em meio a um cenário nada promissor, decide reescrever a sua história. E esse moço, Vinícius, é uma pessoa dessas. Inclusive, hoje eu tirei uma reflexão especial para você, que é a seguinte: a nossa origem, ela marca sim nossos passos, mas não necessariamente ela determina o nosso destino. Você concorda com essa máxima? Eu concordo. É o que muitos falam também sobre não esquecer de onde a gente veio, né?
porque faz parte de nós e cada tropeço, cada adversidade, cada condição que a gente passa durante a vida, ela vai nos moldando. E eu acho que é nessa linha de raciocínio aí. Pois é, Vinícius, mas não é todo mundo que se deixa moldar. Para mim, essa é a grande sacada. Não é todo mundo que se deixa moldar. Muitas vezes, ou a gente já aceita aquilo ali, como eu falei, como destino e se entrega, né? Ou a gente bate a cabeça e a vida continua repetindo para nos ensinar e a gente não se deixa moldar. Então, feliz daquele, sabe, que enxerga a oportunidade, enxerga que se é sim o autor da própria história, né? E vai atrás também, porque não vem de graça, Concordo. né? Então, esse moço aqui, gente, vocês vão se encantar com a história dele e vão se inspirar. Além de concursado da saúde de Porciúncula, não é isso? Sim. Ele é um empresário, dono da VD Agência, que está completando esse mês, dia 30 de março, 5 anos. É meu sócio aqui nesse projeto do podcast. Ele toca um projeto social porque ele é professor de capoeira. O projeto tá parado. O projeto está parado nesse momento, Tá mas parado. já tocou o projeto, né? Tá. Um projeto social que tirava meninos da situação de vulnerabilidade. Então, assim, é muita coisa legal aqui que a gente vai estar se inspirando hoje. Vini, eu queria que você falasse. Inclusive, ele não sabe o que eu vou perguntar para ele. Pois é, cara. Sabe? Eu não tava com medo. Eu tava tranquilo até chegar aqui. Agora eu tô nervoso. Engraçado que lá atrás eu falei assim para ele, né, outro dia. Ô Vinícius, você quer discutir comigo alguma coisa que eu vou te perguntar? Ele, não, pode perguntar o que você quiser. Aí hoje tá aqui com a mãozinha tremendo, sabe? Mas tudo bem, né, Vinícius? Tô não, ó. Mas vamos lá, Vinícius. Sem os seus títulos, né, sem o cargo que você ocupa, se você pudesse responder para mim, somente pela tua essência, por trás da sua história, quem é o Vinícius? Eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. Ah, mas não vai imaginar as perguntas que eu vou fazer, Esse vai ser o 21º episódio, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, tem que olhar lá no YouTube depois. Por falar nisso, inscrevam-se, por favor. Isso ajuda o canal a crescer e a gente continuar produzindo material para vocês. Então, te conhecendo aqui, eu imaginei que você viesse com essa pergunta. Quem é o Vinícius? Eu não sei. Porque você teve uma péssima psicóloga, ela não te ensinou nada de autoconhecimento, não é possível? Porque é o seguinte, levando em consideração até a reflexão que você trouxe, eu não sou o mesmo de ontem e não sou o mesmo do ano passado. Se eu fosse, né, teria algo errado comigo, né? Então eu sou alguém que busca uma evolução de alguma forma. Não é demagogia, não. Tô falando, não. É assim que eu me sinto, entendeu? Alguém que tenta se aprimorar de alguma forma e buscar fazer o melhor que pode. Só isso. Eu entendi, mas dentro do que você me respondeu, você consegue se definir. Porque você sabe como? A tua resposta me traz que você é uma pessoa que está em movimento. Movimento. E cansa, às vezes, o movimento, né? Cansa. Cansa? Cansa. Mas, Vinícius, a vida é movimento. A vida é movimento. Entendeu? E se a gente não acompanha, a gente fica cristalizado. Então é legal, é bacana, tá? E dentro dessa metamorfose ambulante, então, o Sultocott chama de Raul Seixas, né? Nem tanto. Dentro dessa metamorfose ambulante, eu queria que você contasse para mim, porque eu sei que você vem de uma infância de vulnerabilidade. Sim, foi complicado. Eu queria que você contasse a tua história para mim. Então, eu sou de Porciúncula. Eu nasci em 88. Porciúncula? E aquela história da cachoeira do Zé Lima lá de... Não, isso aí não vem ao caso, não. Isso aí é uma lenda de família. Que é da sua família lá. Aí, deixa isso quieto. Não, é uma lenda da família, deixa quieto. Tá. Não. Da família Lima, gente. Mas não tem muito sentido. É complicado. Deixa eu falar. Tá bom. Eu sou de Porciúncula, de família humilde, né? Meu pai, de Antônio Prado. Meu pai tinha condições,
condições financeiras muito boas, mas era alcoólatra. E minha mãe também. Meu pai faliu, meus pais se separaram, até por conta de uma violência doméstica que minha mãe sofreu. E minha mãe voltou com nós três. Era eu e meus dois irmãos para casa da minha avó, que era uma casa bem simples, pequena e que comportava a gente ali. Nesse meio tempo, eu não lembro de tudo que aconteceu na minha infância, mas nesse meio tempo ali de separação da minha mãe com meu pai, a gente voltar para casa da minha avó, aconteceu uma das piores enchentes que aconteceu em Porciúncula, que a casa da minha avó, na época, ficou quase toda tomada. E logo em seguida minha avó faleceu. Nossa. Que era o suporte que dava para minha mãe também, entendeu? Inclusive financeiro, inclusive financeiro, exatamente. E então veio separação, enchente e morte da minha avó. E aquele negócio, né, de meu pai não ajudava, entendeu? E a gente acabava dependendo de ajuda. Social. Também, de projetos do governo e ajuda da comunidade em si, né? Caramba. Eu lembro, você deve se lembrar também, quando você contou para mim que você conseguiu comprar a sua casa. Isso tem o quê? 2 anos, Vinícius? Faz 3 anos. 3 anos já? Nossa, como passou. Graças a Deus. Eu cheguei a me emocionar, porque eu lembro que você falou que não conseguiria imaginar como que era um dia estar numa casa que não chovia dentro. Né? E sendo hoje essa a sua casa que você comprou. Então, a gente ouvir uma história, né, de um menino que veio da onde você veio, que tinha uma casa que chovia mais dentro do que fora, né? E hoje poder ter comprado a sua casa própria. Tinha um cômodo na casa que a gente não podia colocar nada, pô, que escorria água assim, ó, e alagava no quarto. Nesse cômodo, entendeu? A gente não podia colocar nada lá. Não podia ter nada nesse cômodo. Aí porque a gente sabia que a qualquer momento ia chover e ia alagar aquele lugar. A água escorria e a gente não tinha condições de arrumar, entendeu? E você era o irmão mais novo do meio, mais velho? Então, eu tinha... É outra história bem complicada. Porque o meu pai, ele era meio que doido, não sei. Fez filho pra tudo quanto é canto. Meu pai fez 13 filhos. Então não era doido, ele era danado, né? Pelo amor de Deus, 13 filhos. Mas com a minha mãe ele fez 3, eu e mais 2. Mas minha mãe tinha um antes de estar com meu pai. Que era mais velho que eu, 8 anos. Infelizmente eu perdi ele por conta do crack. Entendeu? Ele fugiu novo pro Rio e minha mãe buscou ele, conseguiu localizar, depois voltou de novo. Aí ele arrumou o dinheiro e meteu o pé pro Rio de novo. Aí ela voltou pro Rio e falou assim: aqui, o que você quer da sua vida? Você quer isso aqui? Você quer morar aqui? Então agora você vai estudar e trabalhar. Senão você vai ter que voltar para casa. Aí ele arrumou um trabalho lá, começou a viver. Ficou 10 anos lá. De 17 anos até os 27. Até se viciar em crack. Pegar um monte de doença, porque a Cracolândia no Rio era bem inóspito o lugar. Era complicado, eu já fui lá para ver. E acabou falecendo no hospital. Que triste. Sim. E desses 3 que ficaram com a minha mãe, tem eu, Paulo e Carlos. Entendeu? Aí você é o mais velho desses 2 mais novos. Entendi. E você não teve o teu pai ali para te orientar, como mentor, como nada. Quem fez esse papel na sua vida? Então, eu tive alguns direcionamentos, né, na minha vida. O primeiro, que foi o espiritismo, eu fui criado no espiritismo. Bacana. A tia Rose ajudou muito a minha família. A tia Rose tem uma história dela que ela é o seguinte: ela leva a Casa do Caminho lá em Porciúncula, tipo assim, desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 37 anos. Eu comecei lá com 6. Caramba! Tem 31 anos que você tá lá, então. E ela tá lá até hoje? Eu tô meio afastado dela, tá lá até hoje. Ela tá lá até hoje. Olha só. E assim,
todo sábado, a gente ia para casa do Caminho. Aí lá tinha café da manhã, né? Tinha um lanchezinho e tal. Isso também chamava atenção. Claro, a gente, principalmente né, vocês. a gente passava dificuldade, né? Chegava no final do dia, né, daquele sábado, a tia Rose chegava perto da gente assim e falava assim, passa lá em casa depois. Primeira vez a gente se espantou, né? O que ela quer falar com a gente? Enfim, ela tinha uma quitanda no, num, num cômodozinho da casa dela que dava pra Faz rua. tanto tempo que eu não vejo alguém falar Ela quitanda. tinha uma quitandazinha. Aí, primeira vez que a gente chegou lá, ela pegou uma sacola e falou assim, pode escolher o que vocês quiserem. Caramba. E foi eu e meus irmãos, né? Tudo novinho, assim, tudo pequenininho. Pode escolher o que vocês quiserem. Fica à vontade. Entendeu? Então, esse é o tipo de inspiração que eu tenho. Ela tá lá em Porciúncula? Tá até hoje, tia Rose. Tia Rose, eu não te conheço. Pessoalmente, estou conhecendo agora através do Vinícius, mas eu já te admiro, tá? Um beijo grande para você, que Deus continue aí te iluminando, te abençoando, a poder também continuar essa corrente do bem aí, que tem um garoto aqui contando o significado da sua participação na vida dele e da família dele. Bacana, bacana. E aí, Vinícius, eu aproveito esse momento, que eu sempre bato nessa tecla, e não vou cansar de bater. Do quanto nós não somos autossuficientes nessa vida. Não, jamais. Do quanto nós precisamos um dos outros, gente. Por N razões. No caso dele aqui, realmente era uma situação de vulnerabilidade social. Mas mesmo quando a gente não tem essa vulnerabilidade social, a gente tem outras vulnerabilidades. E ter pessoas para contar é justamente o exemplo de ter coisas que o dinheiro não compra. Então, fica aqui, né, um alerta, um convite à reflexão do quão importante é a gente nutrir as relações da gente. Sim. O quão importante é a gente fazer, construir relações boas, porque é isso que realmente determina se a gente é feliz ou não. Não é isso? Verdade. E Vinícius, então você me respondeu, foi essa tia Rose que acabou ali te encaminhando para a vida. Nesse primeiro momento, sim. Porque ela era nosso guia ali, meio que o nosso guia espiritual, né? E ser espiritual acabava de valores também, né? O que eu conhecia sobre cristianismo, sobre, né, direcionamento religioso, era a tia Rose. Tia Rose é uma enciclopédia do espiritismo. Se você perguntar ela sabe, entendeu? Se ela não souber, ela fala assim, calma aí, me dá um minuto que eu vou ver na minha biblioteca. Ela tem uma biblioteca em casa. Só de livro espírita. Vou ver lá que já te falo qual livro tá. Entendeu? Ela é incrível, assim. Mas teve um segundo momento que a capoeira entrou na minha vida. Eu ia te perguntar lá na frente como que a capoeira entrou, mas me conta como que a capoeira entrou na sua vida. Aí eu tive um direcionamento masculino, no caso, né? Que era a pergunta que eu ia fazer. Quem foi essa referência para você? Foi o Hiro. O Hiro, o rapaz. Isso. De Porciúncula. O professor Bem-TV. Era o apelido dele, Bem-TV? Professor Bem-TV. E como que era o projeto dele? Me conta um pouquinho. Eu comecei no projeto, ele começou a dar aula no CIEP, no José de Lanes lá. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14. 14. Faltava um mês para eu completar 14 anos, para completar 15. Ele começou a dar aula no projeto social que estava acontecendo no José de Lanes, lá no CIEP, em Porciúncula. O meu primo já fazia capoeira. Aí eu me interessei, porque eu vi meu primo tocando berimbau. Falei, cara, isso é maneiro. Meu irmão já tinha feito capoeira quando era mais novo e tal. Aliás, eu participei de uma roda de vocês, vendo vocês tocarem, cantarem, que eu fiquei apaixonada. Que isso. Hoje eu não consigo. Hoje eu tô meio rouco, não me pega. Eu pedi pra você cantar, mas tudo bem. Quem sabe depois. Deixa fluir. Tá bom. Aí meu primo começou nesse projeto e tal. Meu primo já fazia capoeira, sei lá, uns 2 ou 3 anos. Aí um dia eu fui na casa dele, ele tava com berimbau lá. Eu vi ele tocando berimbau, fiquei encantado.
pedi ele para me ensinar. Aprendi a tocar berimbau antes de começar a gingar ou fazer algum movimento de capoeira. Legal. E o meu irmão também, quando eu era bem mais novo, quando eu era criança, o meu irmão, ele treinava capoeira no quintal de casa. Porque ele fez capoeira no projeto também, só que não era o mesmo professor, era outro professor. E tinha um filme, Esporte Sangrento, que é muito famoso no meio da capoeira, e esse filme passava na Globo de vez em quando, né? Que a gente só tinha acesso à TV pela Globo, não tinha outro. E esse filme de vez em quando passava na Globo e inspirava a gente a, capoeira, arte brasileira, tal, a luta brasileira. Aí começou o projeto no José de Landes. Eu implorei minha mãe. Porque minha mãe era assim, ela sempre foi muito rígida com a gente por conta da dificuldade que ela teve com meu irmão, de fugir e tal. Então ela foi muito rígida com a gente. Em questão de liberdade, sair pra rua, essas coisas. Eu implorei minha mãe. Assim. Então eu vou lá conversar com esse professor, vou ver qual é a dele. Ela ficou, a aula começava, eu acho que 18 horas, ela ficou das 18 às 20 conversando com ele, querendo saber como é que funcionava o projeto. A Joana, tá certo, hein, Joana? Você fez um bom trabalho. Não teve aula naquele dia. Não teve, porque o professor ficou por conta dela. BTV ficou por conta dela. Enfim, mas ele convenceu ela. Convenceu, mais ou menos, né? Mais ou menos. Enfim. Convenceu, porque eu tô aqui, né? Acabei fazendo capoeira. Aí eu comecei ali no projeto e tô até hoje, assim, na capoeira. Hoje eu tô em outro grupo, né? Não faço mais parte do grupo do BTV. Faço parte de outro grupo. Mas, assim, eterna gratidão ao BTV, porque ele foi, assim, o cara que... Se eu tenho o pensamento que eu tenho hoje de querer evoluir e buscar algo mais, foi por conta dele. Entendeu? Foi por conta dele, porque a gente foi avançando na adolescência ali, né? Crescendo, desenvolvendo. E, assim, a gente tinha sede de querer algo mais. Eu e meus irmãos e os meninos que acompanhavam a gente tinha sede. Então a gente parava perto dele e ficava assim, tipo, dentro da cultura africana tem muito disso, a oralidade. Você parar e escutar, entendeu? O que o outro tá falando. E a gente parava e ficava horas escutando o que o cara tinha para falar. Pô. O que ele tinha de conhecimento para transmitir. Horas, assim. E perdeu a hora, que o treino, a aula acabava 9 horas. A gente ia para casa meia-noite. E eram só orientações? Só orientações, assim. Mas eram orientações diversas, não era só sobre capoeira. Porque ele é acupunturista, ele fazia medicina chinesa, entendeu? E ele tinha um domínio sobre muitas outras técnicas que incorporava dentro da capoeira, entendeu? E isso ele transmitiu pra gente, entendeu? Muita coisa. Olha a importância, gente, de um projeto desse. De um projeto social, de ter uma pessoa que realmente tem uma missão de servir, de orientar, de formar ética e moralmente, né? O ser humano. Aí era assim, indicações de livros. Ó, toma esse livro aqui pra você, esse livro aqui vai te ajudar em tal coisa. Toma esse aqui pra você, esse aqui vai te ajudar em tal coisa. Entendeu? Era assim. Que coisa linda, linda. E tinha as missões, né? Ele começava a dar missões. Ó, você tem 2 dias pra ler esse livro. Aí você viu o livro, era assim, ó. Entendeu? Você tem tanto tempo pra fazer isso, entendeu? Você contou um dia pra mim que tinha uns trens de aparecer lá 4 horas da manhã. Tinha. Pra fazer reiki não, tai chi, de madrugada. E tipo assim, você não podia faltar. Se você faltasse, você era cortado. Entendeu? Então tinha que ir ou ir. Tinha que ir ou ir. Toda semana tinha pelo menos um treino desse. Pelo menos um. Então poderia ter mais. Ele poderia marcar assim, agora. Falar assim, aqui ó, amanhã, 4h30 da manhã, eu quero você em tal lugar. E a gente tinha que ir, não podia faltar não. E no dia seguinte a gente tinha que estudar ou trabalhar, porque aí a gente já foi aumentando as responsabilidades da vida, né? Mas engraçado, eu ia tocar nesse assunto depois, né? Porque eu já te falei isso várias vezes, não é porque a gente está aqui hoje na entrevista, mas eu admiro muito a paternidade do Vinícius. Você é uma referência de pai para mim, tá? Eu acho que eu faço o mínimo, cara. Que, Vinícius? Você sabe o que eu tô falando? Você vive pelo seu filho, para. Nem tanto. Entendeu? E assim, o compromisso que eu vejo você tendo
com o teu filho, o compromisso que eu vejo você tendo com os teus compromissos profissionais, eu digo assim, a tua palavra vale mais do que qualquer documento. Quando eu fecho qualquer negócio com você, está fechado, né? Eu tenho certeza que esses ensinamentos do projeto social que você recebeu, eles te ensinaram disciplina, responsabilidade, formação ética e moral. Eu ainda me considero um cara muito indisciplinado, eu falo isso com os meninos. Eu sou muito indisciplinado. Se eu não colocar um objetivo, tipo assim, para motivar, eu ainda perco a disciplina. Mas não é só você, é todo Entendeu? mundo. É todo mundo. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A gente tem que ter nossos porquês, ué. Mas assim, porque eu vejo a disciplina de outra forma. A disciplina como algo assim, inato já, em algumas pessoas. Ah, mas sim. Entendeu? Sim, entendi. Em algumas pessoas. Não em mim. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Assim, tem coisas que eu não consigo. Aí, em algumas pessoas eu vejo isso muito inato, entendeu? Já presente ali na alma da pessoa, talvez. Entendeu? E eu não, eu tenho que sempre lutar com algo pra conseguir quebrar alguma barreira, entendeu? Minha. Entendi, mas o importante é que você luta, o importante é que você quebra, né? Eu tento. Então, você respondeu minha pergunta. Essa foi tua mentoria e tua referência masculina ao projeto do Hiro. E quais eram os teus sonhos, Vinícius, quando você era menino? Lisiane, eu posso te dizer que eu realizei meu sonho. Qual era? De alguma forma. Porque o meu sonho era trabalhar com computador. Sério? Quando eu era criança, eu via na televisão os filmes, né? Eu via o computador na TV, eu falava assim, cara, eu quero trabalhar com computador. Eu quero trabalhar com computador, não importa. Eu não sabia como alcançar isso, não sabia. Mas eu falei, eu quero. Então, todo curso que aparecia na minha frente que envolvia computação, né? Eu fiz curso de manutenção, fiz curso disso, fiz curso daquilo. Entrei numa faculdade de computação, eu não concluí a faculdade, porque esse ramo, para mim, eu falei, não, isso aqui para mim não serve. Programação. Porque era sistema de computação, a faculdade que eu iniciei. Eu falei, linguagem de programação, isso para mim, cara, não dá, velho. Não entra na minha cabeça, eu não consigo. O teu é operacional do computador, né? Era a parte de manutenção e operar a máquina. Então eu já trabalhei com tudo que envolve computador. Você pode pensar. Entendeu? Então você realizou teu sonho. Realizei. Hoje eu ainda continuo trabalhando. E o pesadelo, né? Porque quem não entende computador, gente, vocês não têm noção das horas que eu grito esse menino. Me ajuda aqui, como é que eu faço isso? Que formato, não sei mais o que, porque eu não entendo nada. E eu grito socorro para ele. Assim que eu formei no ensino médio, né? Eu comecei a dar aula de computação num projeto que aconteceu em Porciúncula. Uma empresa surgiu em parceria com... Essa empresa foi assim... Acabou dando um golpe nos alunos até. O quê? Deu um golpe nos alunos, não mandou certificado de conclusão para ninguém. Nossa, não mandou. chato. Eu mandei a lista de nomes, o pessoal ficou anos me cobrando, cara. E eu assim, tipo, cara, eu nem tenho contato, não consigo contato com a empresa. Como é que eu vou entregar algo depois? Entendeu? E a empresa sumiu, desapareceu. Você não achava nada, CNPJ você não achava nada. Entendeu? E eu assim, fiquei assim, tipo... Caramba. Mas então você se realizou porque teu sonho era mexer com computador, trabalhar com computador. E não somente você trabalha até hoje com computador, mas você já foi professor também de computação. Professor, várias vezes. Olha que legal. Várias vezes. Eu dei aula particular de computação, assim, para a pessoa aprender a lidar ali com pacote Office, com computador, com Windows, né? com básico. Dei aula particular, instruindo a pessoa. Já dei aula para turma, já dei aula para concurso, entendeu? Que bacana, Vinícius. Aula para concurso, para quem está se preparando para concurso e precisou de informática, eu montei turmas. A última turma que eu montei não foi muito legal, não. Mas a primeira que eu montei assim, foi um sucesso. Eu consegui transmitir muita coisa. A última foi muito corrido, eu não consegui não. Porque quando é muito corrido, a gente entrega muito material e a pessoa fica perdida. Entendeu? Entendi. Aí eu acho que o meu desempenho não foi bom nesse sentido. Entendeu? Mas tem tempo de aprimorar. Eu acabei entregando muito e deixei as pessoas perdidas. Entendeu? Eu imagino assim. Tem que tomar cuidado com isso. Assim. Tudo é aprendizado e aprimoramento. Porque foi um período muito curto
Eu tive 3 ou 4 aulas só, até o concurso, que abriu o edital muito rápido, entendeu? Aí eu tive 3 ou 4 aulas só e eu falei assim, cara, o que eu posso é entregar material e o que tiver dúvida aí a gente vai quebrando o galho, entendeu? Toda a experiência, né? Toda a experiência. No primeiro não, no primeiro eu consegui entregar um curso excelente. Teve gente assim que acertou as 10 questões de informática que o concurso pedia e acertou as 10. Uau, acertou que legal. 10. Várias pessoas depois me agradecendo. Que bacana, que bacana. E eu passei coisa que até não estava no edital, que acabou caindo na prova, que eu acho incrível isso. Se não está no edital, como é que cai na prova? E acabou que eu passei também. Eu falei assim, isso aqui é bom vocês conhecerem e tal. E feliz de quem fez essa aula, então, né? Que bom. Pessoal, a gente vai dar um breve intervalo agora, a gente já volta, rapidinho, tá bom? Você assiste vídeo todos os dias, ri, se inspira, mas quando pensa em gravar o seu próprio conteúdo, você trava. Por vergonha, por medo de julgamento ou por achar que não tem estrutura para começar. Mas sabe qual o problema? Quem não é visto não é lembrado. E hoje, quem não se posiciona nas redes, fica para trás. O seu conteúdo conecta, inspira e vende. É quem mostra quem você é e o valor do seu trabalho. E se o que te falta é segurança, orientação ou estrutura para começar, é aí que eu posso te ajudar. Me chame agora no Instagram. Chegou a hora de vencer o medo e transformar o seu Instagram numa vitrine poderosa. É a primeira vez que antes de tomar o café, só de dizer o nome eu tenho que sorrir. Zezé. Café Zezé. Gente, é impossível falar do café Zezé sem sentir prazer. Que cheiro gostoso. Zezé, aqui vai a minha saudação e agradecer o carinho, apresentar mais uma vez a importância do Café Zezé estar patrocinando um programa de tamanha envergadura, um programa de alma brasileira, de uma brasileiríssima, que é essa figura que viajou aqui para São Paulo, no Castelo de Robson Miguel, para degustar nada mais nada menos do que o café Zezé. Então, Vini, eu queria que você me falasse agora como que você chegou ao concurso também da saúde lá de Porciúncula. Foi um período que eu estava desempregado. Surgiu a oportunidade. Na verdade, não foi o primeiro concurso que eu fiz, né? Eu já fui bastante concurseiro. Eu caçava concurso na região aí. Cheguei a passar em alguns, mas não assumi. É mesmo? Você nunca me contou isso. Passei no concurso de Itaperuna, passei no concurso de Antônio Prado. Por que você não chegava a assumir? O de Antônio Prado, quem me desanimou foi meu pai. Aí eu falei assim, cara, não vou passar raiva, deixa quieto. E o de Itaperuna, eu tava trabalhando no setor privado e ganhando mais. Eu falei assim, cara, não dá pra eu arriscar agora Itaperuna, que eu moro em Porciúncula, vou ir pra Itaperuna, ganhar menos da metade, era menos da metade do que eu ganhava no setor privado. Eu falei assim, cara, é um tiro complicado. Mesmo que seja um setor público, a estabilidade muito maior, eu ia ganhar muito menos, entendeu? Aí eu falei, cara, não dá. Aí eu acabei deixando, entendeu? Passei no concurso do Bombeiro do Estado do Rio uma vez, só que eu acabei faltando a prova específica. O TAF eu passei. Uma prova específica que ia ter. Que dó, Vinícius. Eu perdi a prova. Por que você perdeu a prova? Eu estava no Rio, a prova seria no Rio. Eu estava no Rio, aí eu fiz a prova, o TAF numa semana e a convocação para a prova específica era para a semana seguinte. Na sexta-feira, sábado, isso aí, agora eu não lembro. Eu sei que eu entrei na Lan House. Lan House, olha só. Época de Lan House ainda. Entrei na Lan House para acessar os documentos de convocação. A prova estava acontecendo naquela hora. E você não tomou conhecimento? Eu fui naquela hora para ver. Eu tinha, assim, inexperiência. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Não, e você passou, e eu fico encantada, já te falei isso outras vezes, pela falta de estrutura que você teve, a quantidade de concursos que você já passou, e o quanto você é interessado e inteligente também, Vinícius. Entendeu? Aí como que chegou o concurso de Porciúncula? Então, esse concurso eu fiz a inscrição, assim, pensando na possibilidade de, tipo, né, eu estava desempregado.
Desempregado, assim, eu fazia muitos bicos. Manutenção de computador, manutenção de celular, eu pegava o que aparecia. Eu pegava trabalho de conclusão de curso para fazer, para editar, eu pegava tudo. Às vezes a pessoa tinha coisa para digitar, eu pegava para digitar e cobrava por folha, por laudo, entendeu? Aí é assim, eu ia pegando de tudo que aparecesse. Aí eu falei, cara, tem que mudar isso aqui porque não tá legal. Eu preciso de algo fixo, porque senão não dá. Eu tinha saído do embarque, né? Você trabalhou embarcado também? Trabalhei embarcado. Quanto tempo? 2 anos. Eu trabalho em 4 plataformas diferentes. PNA2, PPG1, P50 e P52. Você gostava? Era bom, mas assim, não era a melhor coisa do mundo, não. Eu trabalhava pesado, né? Trabalhava com um andaime. Era bravo. E você saiu porque você quis? Não, eu fui mandado embora. A empresa me mandou embora. Foi assim, depois do negócio da Lava Jato e tal. Ah, sim. A empresa teve corte. Mas na verdade, eu acho que se eu tivesse feito uma forcinha para ficar, eu teria ficado. Entendeu? Mas eu saí. Quanta experiência tem isso. Mas vamos lá, como que chegou ao concurso? Aí você queria mudar de vida, porque ficar digitando no papel também não dava. Aí assim, o celular, a manutenção de celular, eu já estava ficando defasado, porque eu não tinha dinheiro para investir. E eu estava vendo a concorrência toda investindo, e eu falo assim, cara... Até porque houve um boom nessa época de manutenção de celular, né? Tô falando de 2016, 2017, né? E assim, a tecnologia também estava trocando. Antes, o smartphone que a gente conhece hoje, ele estava ficando cada vez mais popular, né? Antes não. Antes era qualquer tipo de celular. Sim. Com teclado, entendeu? Sim. Com tijolão da vida. Aí eu abri quantidade imensa de aparelho que você não tem noção. Eu tenho aparelho até hoje. Caramba. Aí assim, e eu fiquei defasado. Eu estava começando a ficar defasado e perder para a concorrência. Porque o dinheiro que eu arrecadava, eu tinha que suprir em alguma coisa em casa, né? Sim, aí você não tinha capital de giro. Não tinha capital de giro. Aí eu falei, cara, não dá para viver arrecadando aqui, perdendo ali, arrecadando aqui, perdendo ali. Eu tenho que me estabilizar. Aí surgiu a oportunidade de concurso. Só que foi num momento muito conturbado da minha vida que eu, tipo assim, esse fator de não ter condições, né, e ficar dependendo de bicos, me deixou muito mal, né? Eu tinha momentos assim que eu me trancava, eu ficava semana dentro do quarto. Uma semana. Então, um processo depressivo. Só vendo Netflix. Netflix emprestado ainda. Netflix o dia inteiro. E assim, a prova aparecendo. E a prova chegando perto. Aí, no dia anterior à prova, eu falei, cara, eu não estudei nada. Você estudou um dia antes da prova? No dia anterior da prova. Aí eu fui lá no edital e falei, o que vai cair na prova? Eu não sabia o que ia cair na prova. Aí português, matemática, a lei do SUS e conhecimentos específicos da função agente comunitário. Eu sou agente comunitário. Na verdade, hoje eu sou técnico em agente comunitário. Eu tenho formação técnica na área. Eu tenho 3 formações técnicas, não sei se eu te falei. Enfim. Parabéns. Quais são elas? Técnico em agente comunitário, técnico em mecânica e técnico em informática. Técnico em mecânica. A mecânica também surgiu porque eu achei que eu ia voltar a embarcar, mas não voltei. Enfim. Aí, no dia antes da prova, eu lá, deitado, vendo filme ainda. Falei, eu tenho que ver o que vai cair na prova amanhã. Abri o edital, olhei lá, português e matemática, conhecimentos específicos e a lei do SUS. Eu falei, não vou olhar nada de conhecimento específico. Seja lá o que Deus quiser. Não vou olhar nada de português e matemática, já sei. Porque eu já dei aula de português e matemática. Enfim, eu falei, vai ser o conhecimento que eu tenho e se cair lá o que eu sei, vai ser ótimo. E a lei do SUS? Eu falei, eu não sei nada de lei do SUS. O que é a lei do SUS? Não sei. Vou ter que ler a lei do SUS. É enorme. Eu sei. É enorme. Eu sei. Enorme. Eu passei a madrugada inteira. Super chato de ler também. Eu passei a madrugada inteira lendo aquilo ali com sono terrível. Eu passei em primeiro lugar na minha área. Primeiro lugar?
Assim, de todos os agentes comunitários, eu acho que eu fui o 5º, mas na minha unidade eu fui o 1º. Parabéns, Vinícius. Imagina se tivesse estudado, então. Não muda nada, eu passei. O que é melhor, Vinícius? Ser esforçado ou ser inteligente? Cara, não sei. Eu me vejo. É isso que eu tô te falando, a questão da motivação e da disciplina. Eu não me vejo um cara disciplinado. Apesar de ter tido alguns exemplos, né? Muito. O meu irmão, por exemplo. Meu irmão, ele é disciplinado pra caramba. O Carlos. É. Abraço, Carlos. Gosto muito de você, viu? Eu falo com os meninos do Leandro e Leonardo, eles são disciplinados pra caramba. O Leonardo corre pra lá e pra cá, todo dia treinando, dieta, isso e aquilo, regrado. O Leonardo é aquele que fez o churrasco na sua casa? Não, é o outro. O gêmeo dele. Tá. O Leonardo é disciplinadíssimo, assim. E assim, focadaço no que ele precisa, que o objetivo que ele quer alcançar, ele vai, entendeu? Ele é disciplinado. Eles dois, principalmente, o Carlos Eduardo e o Leonardo, eles são muito disciplinados. Eu não. Eu preciso de algo ali na minha frente ali que fala assim, eu quero chegar pelo menos ali, entendeu? Mas se eu não tiver aquele objetivo ali, eu tenho outro ali, entendeu? Quanto à minha pergunta, reza a lenda que é melhor ser esforçado do que inteligente. Pois é. Porque o inteligente pode descansar na sua inteligência e ficar ali. Tem até não sei como é que fala, uma linha de pensamento que fala sobre isso, sobre a criança que acaba se destacando e acomodando depois. Né? É a mesma coisa. Sempre cita seu exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. E do Messi. Exatamente. Entende? Sim. Ou seja, você, pelo que você me fala, você estudou na noite do concurso e passou em primeiro lugar, você é inteligente. Agora, já pensou se você fosse esforçado, Vinícius? Cara, assim, é igual eu tô falando, eu sou, mas eu preciso colocar algo ali na minha frente, entendeu? Sim. É tipo o burro de viseira. Não, mas tá ótimo, porque da tua história de vida e tudo que você já conquistou e tá conquistando, só tem parabéns para te dar. Obrigado, tá? obrigado. E aí você hoje é concursado, trabalha, e como que entrou a VD Agência? A VD Agência surgiu na pandemia, né? Surgiu naquele momento ali de necessidade que as pessoas tinham de divulgar os seus serviços e na época eu me relacionava com uma pessoa que precisou disso, né? Ela é veterinária, tanto é que a VD Agência surgiu com foco só em marketing veterinário. Eu cheguei a atender bastante cliente na região. Enfim. E durante esse período eu comecei a fazer as publicações dela. E as pessoas começaram a perguntar, quem que tá fazendo? Porque ninguém podia fazer nada, né? Tá todo mundo enclausurado em casa. Isso foi mesmo. E aí eu demorei a vender o serviço. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de tipo assim, pô, e se eu errar? E se eu entregar um produto ruim, entendeu? E se? Tinha muitos e se. E se? Mas e se eu errar? Qual o problema? Eu comecei a pensar isso também. E se eu errar? Qual o problema? E se não der certo? Qual o problema? Eu fui e comecei. Desculpa te interromper. Isso que o Vinícius está falando, eu faço questão de dar uma paradinha para nos convidar à reflexão. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas por causa do e se, gente? Quem foi que falou pra gente que a gente não pode errar? Quem foi que falou pra gente que a gente não pode simplesmente tentar? Quantos projetos, quantas pessoas eu vejo ali podadas, né? Reprimem os seus objetivos por medo de tentar. Se tentar e não dar certo, gente, tudo bem, recalcula a rota. Mas e se tenta e dá certo? Olha que beleza, olha que legal. Então, que a gente se encoraje mais a arriscar-se. Viver é correr riscos. E
as cabeçadas, às vezes que não dá certo, faz parte, porque a gente tem que aprender a se frustrar também. Outro dia, não tem muito tempo, acho que foi semana passada, eu estava no atendimento e a pessoa falou assim para mim, que ela só fazia aquilo que ela era boa. Então, ela deixava de entrar em várias atividades e situações na vida porque ela sabia que ela não era boa naquilo ali. E, gente, a vida tem 1 milhão de segmentos. A gente é bom em quê? Em 5, no máximo. Né? Calcula quantos segmentos a gente deixa de participar porque a gente não é bom. Entendendo que para qualquer coisa a gente tem que passar um processo de desconstrução daquilo que a gente julga saber para aprender a fazer. E esse processo que muitas vezes a gente não quer fazer. Tentativa, erro e acerto, né? Então, é interessante também a gente tentar fazer ou se dispor a aprender aquilo que a gente não sabe. Então, fica a dica, pessoal. Vamos arriscar mais. O e se a gente bota no bolso e coloca o outro lado. E se der certo? Eu vou. Mas sim, nesse processo, até eu entender o que eu estava fazendo, eu tomei muito na cara, tomei prejuízo, entendeu? Faz parte, né? Faz parte. Eu ouvi de pessoas assim, mas eu tinha que te pagar? Eu cheguei a ouvir isso de pessoas. Mas eu tinha que te pagar? Falei, claro, é o meu trabalho, entendeu? É o meu trabalho, eu trabalho com isso aqui, eu não tô... Só que a gente acaba dando uma resposta mais educada, né? Mais politizada. É difícil, Vinícius. Ontem, você falando em veterinária, eu estava conversando com uma veterinária e a gente falando exatamente sobre isso. O quanto as pessoas desmerecem o trabalho das outras, né? E ela falando para mim assim que as pessoas chegam no consultório dela com um animal e fala assim, você cobra para dar uma olhada nele? É uma consulta, gente. É uma consulta, né? É igual você pedir carona pro taxista. É igual você pedir um conselho pro psicólogo, fora do consultório. Né? Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado como que a gente desmerece o trabalho das pessoas. Sim. Né? Mas e aí? Eu não ouvi uma vez só não, tá? Não ouvi uma vez só não, até eu aprender. Esse foi também um dos motivos que eu deixei a manutenção de celular. Porque as pessoas desmereciam o meu trabalho porque eu não tinha um estabelecimento. Eu trabalhava em casa, entendeu? Aí, tipo assim, é amador. Não, eu não sou amador. Isso aqui é o que traz dinheiro para minha casa, entendeu? E é um conserto de fato, né? Exatamente. Eu tenho custo, entendeu? Eu tenho que pagar por um material para poder entregar um bom serviço. E eu já cheguei a ouvir de pessoas assim, mas fulano faz mais barato, faz tanto. Eu respondi, nesse dia eu respondi para falar, me passa o contato de fulano que eu vou fazer com ele, eu vou terceirizar, ué. Sim. Entendeu? Que aí o que chegar para mim, eu passo para ele e eu não tenho trabalho. Difícil. Entendeu? Difícil. Pois é. Aí a agência foi ganhando corpo. Foi ganhando corpo. No começo, eu trabalhava apenas com design, né? E que era a artezinha. Aí eu fui começando, como eu não entendia nada de veterinária, eu pedia essa companheira que eu tinha na época para fazer os textos para mim. Só que o volume foi aumentando. Ela não tinha tempo, porque ela tinha os afazeres dela, e eu, tipo assim, eu tinha que entregar os textos. Na época que os textos ainda, assim, as pessoas paravam para ler o texto. Hoje não para, não. Eu não tinha IA. E não tinha IA, verdade. Sim. Não tinha IA. Eu tinha que fazer tudo, assim, na unha. Aí eu comecei a ter que pesquisar. Eu parava horas para fazer um post, para pesquisar sobre um tema específico para entregar um texto de qualidade. Entendeu? Porque as pessoas paravam para ler. E se tivesse algo errado, era a minha credibilidade que estava em jogo. Entendeu? Então eu tinha que praticamente estudar veterinária. Entendeu? E isso foi bom? Foi bom. Vendo só. E aí, com o tempo, eu fui agregando serviços, né? Comecei a produzir vídeo, entendeu? Comecei a
a introduzir novas formas de trabalhar. E hoje estamos aí. Inclusive até na política. Até na política. Eu pego qualquer tipo de trabalho que envolva vídeo. Qualquer tipo de trabalho. Eu não rejeito. A propósito, Vinícius, eu sou sua cliente e fui sua cliente, inclusive na política, né? Sim. Com o teu trabalho de publicidade. Gente, o trabalho dele é maravilhoso. O Vinícius tem um diferencial que é o seguinte: todo mundo que tem que gravar, claro, vai se preocupar com a performance de si, Sim. né? E a gente não é Fátima Bernardes, nem William Bonner, né, gente? Então, assim, o Vinícius, ele tem umas técnicas que deixa a gente super à vontade na hora de gravar. Aquilo que você falava assim para mim, relaxa, a gente vai aos poucos, vai fazendo tal, faz toda a diferença para quem está do lado de cá. E você tem paciência, você tem uma boa lida com a gente ali. Você pode até estar morrendo de raiva, mas você finge muito bem, que você parece ter uma paciência de Jó, né? Então, assim, isso faz diferença no seu trabalho, fica muito bacana, muito legal. Não, assim, isso são técnicas que a gente vai aplicando até para mim, né? Quando eu comecei a gravar os meus próprios vídeos, eu era um desastre. Um desastre. Hoje eu tô melhorzinho, assim, mas não tô lá grande Você coisa, grava não. muito bem, Vinícius, nem vem. Nada. Mas assim, acanhado, fechado, falando baixo, entendeu? Movimentando um pouco a boca, entendeu? Isso tudo a gente vai e fala assim, cara, não, vamos fazer dessa forma. Aí eu consigo direcionar melhor, entendeu? E aí você vai estudando técnica de iluminação, técnica de fotografia, técnica disso, daquilo, técnica de direção, para conseguir entregar um serviço melhor, entendeu? E hoje ele tem todos os aparatos, gente. Hoje ele tem tudo que precisa, com a mais alta tecnologia. É bacana de ver, ele se interessa, ele faz por onde. Ele é chato com a excelência do negócio, que às vezes eu quero burlar algumas coisas, sabe? Fazer do meu jeito. Ele, não, assim não vai ficar bom, assim a luminosidade não sei o que lá, o som não sei o que lá, ele briga com a gente, mas dá certo, porque ele tem que entregar excelência no trabalho dele, né, Vinícius? Pois é. É o que eu tento, assim, porque se eu não fizer um trabalho bom para uma pessoa, né? Aquela história de você faz 10 vezes a mesma coisa. Em 9 você vai acertar, mas você vai ser lembrado pela 10ª vez que você errou, entendeu? Sempre. Inclusive, o que da sua história de vida influencia no seu trabalho hoje? Da minha história de vida influencia no meu trabalho? Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca parei. Que pergunta difícil. Rapaz, não sei. Assim, eu costumo falar que a capoeira ela é uma filosofia de vida. Ela não é só uma arte marcial, não é só uma cultura. Não é uma ideologia. Ou você vive a capoeira, ou você não é capoeirista, entendeu? Ou você só praticou a capoeira por um momento, mas a capoeira não serviu para você. Tem até uma frase de Mestre Bimba que fala: a capoeira é para todos, mas nem todos são da pra capoeira. É uma frase até dura de ouvir, né? Por que, Vinícius? A capoeira é para todo mundo. Sim, mas por que nem todos para capoeira? Porque esbarra onde? Disciplina? Não. Esbarra onde? Esbarra no preconceito. No preconceito, porque, querendo ou não, a nossa sociedade ainda é racista. Eu sou branco, mas assim, a capoeira é uma arte preta. Entendeu? Você vai ouvir falar sobre o orixá. Você vai ouvir falar sobre a história do negro. Entendeu? Você vai ouvir falar sobre muita coisa que a sociedade ainda tem preconceito. Entendeu? Você esbarra nisso. Você esbarra na dificuldade do poder público de te apoiar. Entendeu? Eu tenho muita dificuldade de apoio em projeto em Porto Seguro. Muita dificuldade. Eu fui conselheiro de cultura por 6 anos. Por 6 anos. Fui vice-presidente do Conselho de Cultura. Não consegui nada lá. Era pouquíssima coisa, assim, migalha, entendeu? Porque a capoeira não é bem aceita. Isso se passa também pelo racismo estrutural, racismo cultural que fala, entendeu? Não é mimimi, é a realidade. A propósito, Vinícius, eu vou pegar o gancho. Vou só concluir com uma situação que aconteceu. Desculpa, sim. Senão eu esqueço, desculpa. Teve uma vez que eu estava numa reunião do conselho,
no conselho lá de Porto Seguro, do Conselho de Cultura. Eles tinham acabado de lançar um edital de convocação, um edital para oficineiros. Aí tinha professor disso, professor daquilo outro. Aí tinha karatê, kung fu e mais uma outra arte marcial, não sei se era taekwondo. E nada de capoeira. E não tinha capoeira. Aí eu falei assim, não é possível. Não é possível. Eu entrei no Facebook do grupo e emiti uma nota, um textão. Veio na minha cabeça, eu fui escrevendo. Emiti uma nota, assim, gigantesca, assim, porque, tipo, qual o respeito que você tem por uma entidade, entendeu? Que faz um trabalho voluntário, não cobra nada de ninguém, e você chega no momento de você valorizar o oficineiro, o agente cultural. De fora. Você não lembra dele. Aí eu cheguei e falei isso na reunião. O responsável pelo edital me falou assim, pô, desculpa, eu esqueci que tinha capoeira em Porto Seguro. Não acredito. Por essa luz que tá nos... E não arrumou, não? Depois que o edital tá lançado, você não pode. Nossa. Não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Vai fazer o quê? Uma errata. Mas aí, você entra tudo bem, você poderia consertar o edital. Mas aí você entra na parte orçamentária, então você teria que recalcular tudo. Não, eu entendi. Entendeu? Na verdade, você quis responder para mim por que a capoeira não é para todo mundo. Aliás, porque nem todo mundo é para capoeira. Aí, por conta disso tudo, né? Sim. Por conta disso tudo, por todo isso. Aí o cara que... Pô, eu já vi muita gente desistir da capoeira. Eu quase desisti da capoeira várias vezes. Várias vezes. Eu tô há 1 ano sem treinar, agora que eu voltei. Mas aí era outra situação, né? Outra situação. Mas eu já parei com capoeira em outro momento, entendeu? E são situações que vão acontecendo, assim, de falta de apoio, que desanimam, que minam a nossa confiança, a nossa vontade de entrega. Mas se a gente... Aí que tá. O próprio capoeirista fala sobre resistência. Se a gente não se colocar como um ser resistente, que luta, que briga, que se coloca, a gente nunca vai ser lembrado, entendeu? E a resistência faz parte disso, de querer lutar sempre. Só que uma hora ou outra, a nossa energia cansa e a gente acaba desistindo, entendeu? Tem gente que... Aí nem todo mundo é pra capoeira. Tem gente que desiste por conta de todos esses fatores que eu falei, e tem gente que desiste porque não era pra ser. Ah, legal, gostei da capoeira, legal, parabéns, mas eu prefiro isso aqui, entendeu? Perfeitamente. Entendi. É isso. Mas ela é pra todo mundo. Ela faz bem pra tudo. Hoje você vê aí trabalhos de professores que a criança nem andou ainda. Ele já tá ali, introduzindo a capoeira na vida dessa criança, entendeu? Legal. A criança nem andou. Eu falo que eu não tenho capacidade para entregar um trabalho desse. Para mim, a criança tem que estar acima de 6 anos. Porque a criança que ainda não consegue responder a um comando, para mim fica muito difícil. Mas assim, eu aplaudo muito quem consegue. E tem gente que tem trabalho tanto com pessoas encarceradas, entendeu? Crianças que estão assim em situações de rua. Eu acompanho muita gente, cara. Muita gente que tem esse tipo de trabalho. Pessoas que têm problemas de saúde mental, entendeu? Problemas... N situações que a capoeira está presente. Mas está ali como um fator de transmitir alguma autoestima para essa pessoa, entendeu? Quem é a gente sem autoestima também? Ninguém. Entendeu? Na verdade, a capoeira promove transformações, né, sociais, entre outras. Sim. Só agrega. Mas, Vini, antes de eu te fazer uma outra colocação, entrar numa outra pauta, voltando na agência, você quer colocar aqui o momento do que a agência se encontra hoje, falar mais alguma coisa sobre ela? Enfim, a gente está até com uma promoção no ar. Depois vocês dão uma olhada lá na rede social da VD Agência. Tem um videozinho lá. A empresa ou prestador de serviço que mais for marcado nos comentários vai ganhar um mês grátis conosco. Então, olha que bacana, hein, gente? E começa a marcar quem vocês conhecem, entendeu? Porque vale a pena.
É bom saber, porque eu sou sua cliente, né, moço? A promoção tá lá, você curtiu, você falou top, mas não pediu ninguém para marcar. Pois é, eu preciso marcar, gente, verdade Então, mesmo. Bacana, parabéns, tá? Obrigado. Eu super recomendo, gente, sou cliente da VD Agência, nos meus trabalhos pessoais, e realmente é um trabalho diferenciado, com muito compromisso. Eu sou uma pessoa chata, que exijo mesmo, e nesse ponto o Vinícius aí trabalha com muita excelência. Mas, Vinícius, uma outra coisa que eu queria colocar aqui, que eu admiro muito em você, já falei disso para você, é o quanto você, e eu tenho que contextualizar, não teve formação para isso, não teve um contexto que favoreceu esse tipo de formação, de fomento. Eu te acho muito articulado, muito politizado, um cara que entende dos assuntos, qualquer assunto que você vai conversar, e numa causa ali política, social, que eu admiro pra caramba, inclusive me identifico, né? Da onde que veio isso? Você estudou, leu tudo isso por conta? Você teve também alguém ali que fez uma mentoria nesse sentido? Porque eu vejo que você realmente tem um senso crítico para poucos. Você é questionador, você discute mesmo a questão, entendeu? E entende do que está falando. Poucas pessoas têm isso. Isso é teu? Isso foi aprendido? Isso foi influenciado? Seu irmão Carlos Eduardo parece que também tem essa mesma veia. Sim. Né? Sim. Assim, isso vem um pouco da capoeira, né? E vem muito do espiritismo também. Então vem dos dois, dessas duas bases. Porque o espiritismo fala que a fé é raciocinada. É um dos lemas do espiritismo, fé raciocinada. Eu não posso chegar e acreditar em tudo que está sendo falado. Não posso. Eu tenho que questionar. Mas peraí, por que isso acontece? Pra que isso funciona? Ah, tá, então tá bom. Se tem uma explicação, ok. Se não tem, eu vou buscar ela. Entendeu? Em relação a toda essa parte política, isso vem de acordo com tudo que eu vivi. Entendeu? Não tem Era uma aí formação. Que eu queria chegar. Não tem uma formação, não tem algo que fale assim. Consciência de classe, ela não se adquire em livro. Entendeu? Não tem como. Tem até uma frase do Emicida que fala sobre isso. Agora eu não vou lembrar a frase não, mas é basicamente nesse sentido. Você pode ter o diploma que você quiser. Se você não viveu, entendeu? Seu conhecimento é raso. É o que a gente aprendeu com o Eduardo Marinho, né? Eduardo Marinho. Eu não tô diminuindo quem estuda, pelo amor de Deus, não é isso. Eu entendi não é isso. O conhecimento acadêmico é importante. Você está enaltecendo quem tem a vivência. Mas a vivência é muito mais... É o que muita gente questiona sobre o engenheiro e o pedreiro. Em quem você vai acreditar mais? Um engenheiro recém-formado ou num pedreiro que tem 40 anos de experiência? Conhecimento empírico, entendeu? É o que você vive. Você já errou, você já... quando eu fiz curso de mecânica, o professor falava muito disso. É técnica empírica, a gente vai aprender, vai ter um experimento que a gente vai fazer várias e várias vezes para chegar num resultado que a gente... esse é o resultado, mas eu não vi no livro. Eu não vi no livro. Eu vivi isso, porque foi da prática, do errar para entender o processo, entendeu? Entendi. Eu acho que essa parte política, né, vem muito dessa consciência de entender até a capoeira, o papel da capoeira na minha vida, na sociedade, e como que eu fui transformado pelos projetos que eu passei, projeto de música, de computação, de jardinagem, eu fiz tantos projetos que você imaginar, entendeu? E parar na capoeira e falar assim, pô, é isso aqui que eu quero pra minha vida, e ter usado a capoeira mesmo como ferramenta transformadora. Bacana. Bacana. Responda a minha pergunta, capoeira. E do que desse conhecimento todo e vivência toda você consegue passar para o seu filho? Olha, eu tento muito passar para ele, eu tento, porque é um adolescente, né?
Que É um idade que ele adolescente, tá? ele tá com 14. É um adolescente, mas eu tento A passar para ele. propósito, Davi, um beijo, tá? Da tia Lesiane. Ele é assim, ele é um menino que tem boca que não fala. Ele é muito na dele, muito quieto, retraído. Assim, eu tento tirar um pouco dele, mas eu tenho um pouco, o convívio que eu tenho com ele não é tão constante por conta da rotina dele, né? Ele não mora comigo, ele mora com a mãe. Então, nas visitações eu tento transmitir um pouco do que eu consigo, mas não sei se eu vou conseguir transmitir o que eu pra Você ele. já transmite, porque o pouco que eu conheço do Davi e todo o comportamento do Davi, com certeza você já transmitiu e transmite. Não, ele é um menino muito educado, isso é verdade. Comportadíssimo. Muito comportado. Assim, ele teve os momentos dele, né? Como todos nós, Como ainda todo temos mundo, os ele nossos. tem. De brigar na escola, de ter problemas com os colegas, mas sim, faz parte. Eu era bem problemático na adolescência, mas enfim. Eu tento passar para ele sobre a questão da escolha, o poder da escolha. A gente tem sempre a opção de fazer e não fazer. A opção da esquerda e da direita, para cima e para baixo. E quando a gente não toma uma decisão, o mundo toma essa decisão por nós. A vida ela vai nos empurrar para alguma dessas escolhas, entendeu? Importantíssimo isso que ele está falando, gente. E nem sempre a escolha que a vida nos empurra vai ser boa pra gente. Isso eu tento passar para ele. Por isso que não escolher já é uma escolha, né? E às vezes é pior do que ter escolhido algo. Porque essa sim vai gerar uma consequência pior. Entendeu? Aí eu tento passar isso para ele. Eu falo, filho, quando alguém te perguntar algo, quando você tiver opções, sempre toma a sua decisão. A sua. Porque a decisão do outro para você não vai ser boa. Não vai ser boa. É uma frase que eu ouvi essa semana que, assim, eu já tinha ouvido ela várias vezes na minha vida, mas eu ouvi de novo numa oficina que eu fiz com o mestre GG em Natividade. O mestre GG veio da Espanha para o Brasil. Eu vi que você publicou alguma coisa, né? Ele fala, você está em uma equipe. Você está numa equipe. Ele falou nessa oficina. Quem que é a pessoa mais importante da equipe? 90% das pessoas vão dizer que é o líder. Mas a pessoa mais importante sempre tem que ser você. Então as suas escolhas para você tem que ser para você. Não pode ser para o outro. Não pode ser esperar que o outro decida por você. Isso que eu tento passar para o meu filho. Entendeu? Então você já faz um belo trabalho e consegue sim repassar muita coisa deles, tá? Inclusive, se você pudesse dar um recado para um garoto, né? Que quando criança está numa realidade parecida com a que você passou, onde quando se olha num primeiro prisma, parece que o destino já escreveu, que vai ter que ou não sonhar, ou sonhar de forma limitada. O que você diria para um garoto desse? Lisiane, o mundo, a sociedade como um todo, ela sempre tenta minar nossos sonhos. De alguma forma. Os nossos sonhos, eles não... Para quem vem de baixo, isso é até complicado de falar porque parece que eu tô querendo justificar algum fracasso ou algum insucesso. Não. Não meu. Das outras pessoas. É isso. Mas a tendência é que sonhar para a sociedade é sempre uma afronta para quem vem de baixo, para quem vem de uma situação dessa. Eu entendo perfeitamente. É uma audácia. É, uma afronta. Mas peraí, quem é você? Entendeu? A gente mora numa cidade pequena, Tombos, Pocilga, são cidades pequenas. A Tamires falou isso aqui. Tirou da minha boca agora. Tamires falou isso aqui. E tem assuntos que não podem ser ditos. Porque parece que você tá, tipo, mas calma aí.
Quem é você para falar sobre isso? Uhum. Mas as pessoas que sonham, né? Se elas não se apegarem a isso, elas vão se apegar aqui. Até porque nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né, Vinícius? Exatamente. Se, igual, assim, eu vejo alguns vídeos pela internet, hoje eu vi um vídeo que o rapaz, ele faz uma brincadeira na rua de parar as pessoas para fazer flexão de braço, Uhum. flexão de braço. Ele fala, o bordão dele é calistenia salva. Calistenia salva vidas. Ele parou 3 crianças na praia. As 3 crianças conheciam ele, 3 irmãos. Eles estavam vendendo biscoito. Esses biscoito Globo que vende na praia no Rio. E as crianças, assim, empolgadaça, porque, pô, tio, eu te conheço, eu sigo você no YouTube e tal, no Instagram. Aí ele, então vocês me conhecem, então? Eu quero que vocês façam 10 flexões cada um. Ele botou as 3 crianças para fazer flexão. Para essas crianças, sonhar é a única posição que elas têm. Se elas não sonhar e se inspirar em alguém que faz alguma coisa boa, elas vão ter que tipo de oportunidade na vida? Vocês entendem a importância de ter histórias para inspirar? De ser alguém para inspirar? De viver algo que inspira? Isso é muito sério. Sim. E você tem consciência porque você foi inspirado pelo Hiro. Sim. Você tem consciência que hoje você inspira também? A gente nunca toma essa consciência, né? Porque a gente só vive. A gente só vive. Mas é bom tomar. Você sabe por que é bom tomar, Vinícius? Porque a gente é um canal. E quando a gente é um canal, e você sabe disso, você se apossa melhor da autorresponsabilidade no processo. Sabia? Vou te dar um exemplo. O que eu vejo e admiro muito quando a gente sai. Você fala, eu não bebo. Não bebo. Não julga quem bebe. Não. Você não bebe. Porque você passou situações na sua vida Muito complicado. destrutivas por conta do álcool. E o fato de hoje você não querer fazer para alguém o que fizeram com você é consciência de que você afeta e de que você inspira. Entende a importância? Sim. Assim, eu tive à frente de um projeto por pouco mais de 2 anos. Tive pouco mais de 20 alunos. E eu tentava transmitir isso sobre a nossa perseguição ao nosso sonho. Que ela tem que ser constante. A gente não pode deixar de sonhar, não pode deixar de querer. E de vez em quando eu parava a aula e perguntava aos alunos: o que você quer ser? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser algo. Né? Não, a gente não tem consciência que a gente já é. Né? Mas a gente quer ser algo, buscar algo. Porque a gente admira determinada profissão, determinado ramo de conhecimento. E o que você está fazendo para buscar isso? Não adianta só sonhar. Era esse o questionamento que eu botava na cabeça dos meus alunos. O que você está fazendo para buscar o seu sonho? Ainda ontem eu postei nos stories assim. Você não vive a vida que você quer porque você alimenta a vida que você não quer. Cara, isso é complicado, porque é o que eu te falei sobre a questão das escolhas. Né? Você tem 2 xícaras aqui, você pode escolher essa ou aquela. Mas por um momento você hesitou. A vida vai continuar e você vai ter que seguir um caminho. Entende? E nem sempre ela te dá um segundo sequer de hesitação para você falar assim, pô, mas eu queria aquele outro lado lá. Não, agora sobrou para você esse aqui, cara. Porque você hesitou lá.
E você sabe por que a gente hesita, né? Porque com uma escolha para uma escolha vem 99 renúncias. E a gente fica preso nas renúncias que você vai ter que fazer por conta de uma escolha. E aí você embaça na hora de ter a tomada de decisão. Aí você não toma, e o que você falou, a vida toma por você. Uhum. Aí não são as 99 renúncias que tinham. Às vezes é muito mais do que isso. Não, se a vida escolher por você, as renúncias vão ser constantes. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Então, Quando por você isso, escolhe, Vini, quando você escolhe, talvez tenha menos renúncias sim, do que quando a ou vida são escolhe. renúncias mais conscientes, né? Exatamente. Por isso que eu volto a dizer que estar consciente de quem se é, né? Por mais que você falou no início do programa, você não sabe quem você é e você é um ser em movimento, que você respondeu. Você está consciente do que você sente, do que você fala, aliás, do que você pensa, do que você fala, do que você faz. Está consciente que você inspira, que você afeta, que você é afetado. Te coloca para não ficar à mercê da vida decidir por você, inclusive. Né? E deixa eu te falar uma coisa, eu esqueci de comentar. Quando eu te perguntei quanto de você tem no trabalho que você faz hoje, da agência, você foi pergunta difícil, acabou que você foi para o teu assunto e não respondeu. Não? Não. Eu achei que eu tinha respondido. Mas olha só, através da VD Agência, o que eu mais falo aqui todo episódio, acho que nem você que edita se deu conta disso. Quando eu agradeço a VD Agência, eu sempre falo, porque é ela que realiza seu sonho. Que nos ajuda a colocar esse sonho em realidade, cara. Seu projeto realiza sonhos. Desculpa. É uma água, beleza? Não, tá aqui. Então, já que eu não respondi, eu vou responder. O quanto da minha vida tem no meu trabalho, eu acho que é a resistência da capoeira, a resiliência que a capoeira traz sobre a maleabilidade de você conseguir, dentro do fator criativo, né? Que eu trabalho muito com criativo, se transformar, entendeu? A capoeira, ela é energia em movimento. Você vê que ela é dentro de um círculo, regida por música, entendeu? E isso movimenta, isso vibra de alguma forma. E entregar conteúdo. Para mim, eu produzo pouco, mas para os clientes, de alguma forma, para conseguir inspirar, eu acho que tem pouco disso, desse movimento da capoeira de ser maleável. Essa ginga, né? Rapaz, você é pura capoeira, né? O tempo todo é capoeira no discurso dele. Não sou. E olha que o tema aqui nem era capoeira. Interessante que, quando eu pensei no tema, eu sempre penso no episódio como um tema. E hoje eu pensei assim, gente, hoje o tema do episódio vai ser superação, disciplina, identidade e transformação social. E você conseguiu incluir a capoeira em todas elas. Em todas elas. Olha, hoje, a atividade mais longeva da minha vida é a capoeira, pô. Tem 23 anos que eu pratico capoeira. 2003. 23 anos. E olha que você fala pra mim que você tem dificuldade para dar continuidade numa coisa. Eu sou muito mutável. É o que eu... Mas isso não mudou. Não, a capoeira não. Eu passei por um processo de luto dentro da capoeira agora, porque eu saí de um grupo e passei para outro. Fui bem acolhido, sem a Bahia, mestre Cabeça na Atividade, mestre Ventania, mestre Betiola, acolheram eu e meu irmão lá, graças a Deus. Inclusive estão convidados a virem participar do podcast. Já conversei com o mestre Cabeça, ele bacana, se dispôs, obrigada. E a gente só vai arrumar uma data para ele. Joia. Mestre Cabeça, sim, um cara incrível. Mais de 50 anos de capoeira. Uau. Ele é do Catuné, nascido no Catuné. Do Catuné? Do Catuné. Olha só.
E tem família aqui ainda. Enfim, é um cara incrível. Conhecido na região inteira, conhecido no estado do Rio inteiro. Ele é do IFAM, ele faz parte do IFAM, ele, assim, já rodou o mundo por conta da capoeira. Então, que é assim, o IFAM, Vinícius? IFAM? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O pessoal saber o que é o IFAM. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu já fiz curso no IFAM, alguns cursos. O IFAM, a capoeira, ela está inserida em 2 segmentos da sociedade, que é o esporte e a cultura, né? Então eu posso buscar, se eu tenho um projeto, eu posso buscar fomento ou incentivo das 2 áreas, tanto do esporte quanto da cultura, entendeu? Elementos culturais, música, dança, artesanato, entendeu? Poesia, tem tudo isso envolvido dentro da capoeira. Fora toda a didática, que é essa oralidade, o conhecimento de matriz africana, entendeu? Tudo isso é a parte cultural. E a parte esportiva, que está em uma crescente muito grande, que é a capoeira de luta, contato, porrada mesmo, entendeu? Porrada mesmo. Aí o bicho pega. Que show, bacana tudo isso, né, gente? Muito bacana. Só para concluir essa questão da luta a capoeira, ela é considerada uma arte marcial brasileira. Segundo o que eu estudei, o que eu vi, arte marcial determina uma luta que já tenha sido usada em alguma guerra. Sabia disso? Não. Pois é. A arte marcial só é categorizada como arte marcial se ela já foi usada em alguma guerra. Ela tem que ter uma filosofia. Tá, mas a capoeira já foi usada em guerra? Já, Guerra do Paraguai. Não sabia. Tanto é que tem uma história. Naquela guerra horrorosa. Tem uma história que fala que, agora eu não sei se é Dom João, se é Dom Pedro, não lembro não. É um desses dom aí. Algum dom. Ele prometeu liberdade a qualquer negro escravo, negro escravizado na época, que se voluntariasse a ir para a guerra. Mas para os brancos eles davam armas, carabinas. Para os negros, só facão. Aí só ia para a guerra quem soubesse capoeira, porque tipo assim, meu amigo, eu vou entrar na bala. Ou eu sei alguma coisa para mim e eu vou pro tudo ou nada, entendeu? Nossa. E teve um forte no Paraguai que ele foi invadido por liderança negra. Entendeu? Ele só foi invadido porque a liderança daquela tropa era um negro, que ele praticava capoeira. Agora eu não vou lembrar o nome, não vou recordar. Ele praticava capoeira. E ele falou, não, eu tenho um plano para invadir ali. Mas eu vou ter que fazer isso e ele conseguiu invadir o forte. Por isso, arte marcial. Sim. Não sabia, tá vendo? Aí, assim, a capoeira ela tem uma filosofia também, tem que ter uma filosofia, tem que ter uma metodologia, e tudo isso está incorporado dentro da capoeira, entendeu? Que bacana. Aí, Kung Fu já foi usado, várias outras artes marciais, entendeu? Krav Maga, tem muita coisa aí. Que show, que legal, que legal. Vinícius, você tem sonhos ainda? Tem. Pode me contar alguns? Tem. Hoje o meu sonho é tornar minha agência ainda maior. Ainda maior. Ela já está se tornando. Eu quero... E com isso, que o nosso projeto do podcast decole junto. Bacana. Ou um ou outro, né? Quem puxar primeiro vai. Entendeu? Porque a expectativa para esse ano é muito boa. Muito, gente. A gente está vivendo uma fase muito legal. Muito legal. Alguns convites aí que a gente está espalhando. Nossa, que a gente está aqui, né? Não podemos falar. Expectativa. Sabe o que acontece? Essa parceria, apesar da entrevista ser para ele hoje, né? A gente está falando aqui. Eu, Vinícius, a gente se identifica muito por conta dessas causas sociais que a gente defende. E não é à toa que ele era meu braço direito quando você me cobriu na política, ali com a parte da publicidade. Você só fazia isso porque você também comungava com os valores e projetos. Uhum. E o que a gente busca, uma vez que a missão, o valor desse projeto é inspirar pessoas, né?
as pessoas que a gente tem feito convites, a gente sabe que são pessoas que vão influenciar, que vão impactar na formação de valores, nos questionamentos, né? É coisa linda, gente, é coisa que transforma, é coisa que agrega mesmo, sabe? Então, assim, ele busca a mesma coisa que eu nesse sentido e legal que potencializa o projeto todo, né, Vinícius? Sim, é muito gratificante, tá? Mas assim, por isso que a gente pede para as pessoas se inscreverem, porque com a inscrição ajuda o canal a crescer. A fomentar, com e certeza, a gente continuar produzindo esse conteúdo. Com certeza, tá? Porque a gente faz isso de coração mesmo, é uma realização pessoal para nós dois, tá? Vinícius, Eu adoro o que eu faço aqui, cara. Eu adoro, sério mesmo. Eu gosto. Adoramos. Ai, gostoso, Vinícius, adoramos. Assim, dentro do que a gente viveu aqui, eu vi histórias que... Eu acho que esse é o 20º episódio. Então são 19 histórias de vida, entendeu? 19 histórias de vida que eu não teria conhecido sem esse projeto. São 19 formas de a gente conseguir olhar a vida de uma outra forma, entendeu? E a gente chorou junto e a gente se inspirou. E pessoas gigantes. Porque as dores, gente, as dores humanas, elas só mudam de endereço. Elas são as mesmas. Como eu sempre falo aqui, a gente só quer uma coisa nessa vida. Não importa se a gente está lá na China, se a gente está, né, no Nepal, se a gente está no Brasil, a gente só quer ser feliz. A gente falou do Dica Tamires, né, que é antropóloga, que estuda a história do ser humano. A gente só quer ser feliz. E aí, quando a gente vê um ser humano contando uma história de dificuldade, a gente também se identifica, porque cada um tem as suas dificuldades, como o Vinícius contou a história dele aqui. Um dia eu vou estar contando a minha também para vocês. Então, assim... Eu queria que ela fosse antes, mas ela não quis. Mas eu não quis, isso mesmo. E como ele é cavalheiro, né, ele me deixou para outro dia, para o ano que vem. Então, assim, essas histórias, além de nos aproximar da condição humana, nos torna mais empáticos. Empáticos com o outro também. Quantas vezes a gente julga porque a gente não conhece? Aí quando a gente conhece, a gente muda a percepção da gente. Esse é o mais bacana. A gente recebe gente no privado que a gente não pode expor. Pela questão ética, se a gente ia expor a pessoa. A gente recebe depoimentos de pessoas que assistem o episódio e agradecem. Isso me ensinou isso, aquilo me ensinou aquilo, né? Quantas vezes eu era refém de tal coisa. Então, assim, isso realmente dá muito certo. Vinícius, a gente está quase finalizando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Houve algum momento na sua trajetória que você quis desistir? Lisiane, eu desisti várias vezes. Várias vezes. Todos os projetos que eu deixei para trás foram desistência. Mas eu não desisti de tentar. Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Então, eu vou reformular minha pergunta, entendi. Houve algum momento que você desistiu de tentar? Não. A linha entre o fracasso e o sucesso ela é muito tênue, né? Isso depende muito. Por que ela é tênue? Se são extremos. Não. Ela está muito próxima. Fracasso e sucesso. Essa é a minha pergunta. Por quê? Porque o fracasso e o sucesso são duas formas que a gente enxerga uma mesma situação. Entende? Entendi. Bom, pelo menos eu vejo dessa forma. Desistir, você se coloca na condição de derrotado. Nem sempre é. Eu venho de uma linha de arte marcial, então para mim, se eu desisto, eu me coloco numa condição de derrotado. É o que eu sempre vi na luta. Eu não posso desistir. Eu tenho que ir até o final. Até o final. E quando que é o final? Quando eu desistir. Quando eu me sentir derrotado. Quando eu falar assim, para mim já não dá mais. Ou quando eu me considerar vencedor. É uma linha tênue. Entende? Porque pode ser a mesma situação. E se você lutou até onde você conseguiu, você já não foi vencedor? Mas pode se considerar derrotado também. Isso depende da forma com que você se enxerga.
Eu tenho, vamos supor, a gente vai subir o Morro da Torre em Porciúncula. Vamos chegar lá na rampa lá para ver o nascer do sol. Chega no meio do caminho, eu falo assim, eu tô exausto. É um percurso, para alguns considera pesado, para alguns não. Vou chegar lá até, mas eu não consegui, eu vou voltar. Eu dei o meu melhor. Mas aí eu chego em casa e falo, pô, não consegui subir até o final. Conseguiu até onde você aguentou. Exatamente. Entende? Por isso que é uma linha tênue. Entendi. Agora entendi. Porque eu posso chegar em casa e falar assim, pô, cara, eu fui até onde eu fui, cara. Tô feliz com isso. Ou eu posso chegar em casa e falar assim, cara, não tô satisfeito com o resultado. Entende? Entendi. Aí aí dentro da filosofia de cada um, a pessoa pode chegar e falar assim, eu vou tentar de novo. Entende? Entendi. Ou ela se sentir derrotada finalmente e não tentar mais. Porque pode acontecer. Mas se sente derrotado quem não tenta. Eu não sinto que chegou esse momento de desistir de tudo. Mas eu já desisti de muito. Uhum. Entende? E essas desistências foram conscientes? É o que eu falo com meu filho sobre a questão da escolha. Nem todas. Nem todas. Tem coisas que ou a gente se coloca numa percepção em que ou o que vai acontecer pode ser prejuízo para nós. Aí a gente precisa desistir de alguma coisa. Entendi. Entende? Vou fazer um joguinho rápido com você, tá? Bora. O que vem na sua cabeça quando eu falo mãe? A minha mãe é uma inspiração. Apesar de tudo, assim, uma situação, eu amo minha mãe de tudo quanto é forma que você pensar. Minha mãe é uma pessoa muito geniosa, muito conhecida em Porciúncula também. Né, Joana? Enfim. Mas ela é uma inspiração, porque o que ela passou para criar 3 não é qualquer pessoa que passa. Nas condições dela, né? Exatamente. Minha mãe enfrentou muita coisa. E é uma inspiração, de verdade. Gostoso ouvir um filho falando isso da gente, né, Joana? De mãe para mãe, hein? Bacana. Apesar dos pesares, né? Porque a gente acha que eu poderia ser um pouco mais leve. Chega, Vinícius, chega, para aí. Já falou bastante da sua mãe. Agora para aí, senão vai dar ruim. Presta atenção. Aqui. Acabou o jogo? Não acabou, não. Dinheiro. Dinheiro é consequência. Eu não penso em dinheiro. Na verdade, eu penso só quando as contas batem, mas assim, tipo. não ligo pra dinheiro, não. Não ligo. Amor. Amor? Amor é o sentimento que permeia a nossa vida, né? Que eu acho que junto com o sonho, não tem? Quando a gente estava falando do sonho, que se a gente não sonhar, a gente não é nada. Eu acho que se a gente não amar, a gente não é nada também. Então a gente tem que amar de todas as formas possíveis. Pai. Pai? Complicado. Mas assim, pai, eu acho que é exemplo. Assim, agora, se é bom ou se é ruim, eu não sei dizer. Eu tento ser o melhor possível. Perfeito. Entendeu? Deus. Cara, eu não consigo ver Deus de uma forma humana. Eu não consigo ver esse Deus barbudo sentado no monte e que está ali observando tudo. Não consigo ver. Eu consigo ver Deus como alguém que ama, como alguém que está ali todo dia se esforçando para tentar alcançar o melhor possível
entendeu? Eu consigo ver Deus de todas as formas que o movimento da vida, né? E essa presença de que, tipo, abrir o olho, acordar de manhã, respirar, entendeu? Sentir os primeiros raios de luz do dia. É isso que é Deus, é toda a presença, tudo que está presente no universo. Eu não consigo ver Deus como um cara, uma pessoa, um ser. Deus é a vida acontecendo, isso Isso, quis dizer, né? exatamente. Amizade. É suporte. É um suporte. Apesar de que eu tenho amizades de longa data, assim, os meninos, por exemplo, de baixa manutenção, que a gente se fala de vez em quando, entendeu? De baixa manutenção, ótimo. De vez em quando a gente se fala, é mais meme do que parar pra... Mas quando a gente para conversar, a gente tem ali um porto seguro. A amizade é ponto seguro. Uhum. Vinícius, como que é ser leonino? De boa, eu gosto. Eu gosto. Ser leonina é bom, cara. Se o leonino não falar que é bom ser leonino, não é leonino, ué. Assim, lógico que a gente tem nosso momento de baixa autoestima, né? Hoje, por exemplo, eu não tava legal até chegar aqui. Eu te falei que a gente podia gravar outro dia, né? De boa. Bacana, que bom. Agora é o seguinte, para a gente finalizar, eu esqueci de te pedir o berimbau. Ah, você quer que eu tente cantar alguma coisa? Você quer cantar alguma coisa hoje ou você quer cantar junto com o mestre quando ele vir e a gente traz Não. os instrumentos? Responsabilidade não. Esse não foi ótimo. Não, porque, pô, aí você me quebra perto do mestre. Canta só uma coisinha pra gente, vai. Deixa eu pensar numa aqui. Gente, eu participei de uma roda deles de capoeira, eu dancei, assim, cantei com eles, é muito bonito, é uma energia, uma frequência muito forte, muito linda. Tem uma música do mestre Pernalonga que eu acho ela muito forte. A letra, assim, ó, é quase um poema para mim. É Um Par de Asas. Como que é? Eu vou tentar recitar meio cantando aqui, porque eu tô meio rouco, gente. Eu queria agulhar do destino pra costurar as feridas que a vida me fez. Só assim eu seria capaz de poder me entregar outra vez. Porque cada dia que passa, meu coração endurece, parece que vai virar pedra. Das pedras eu construo um castelo, antes de ficar pronto eu vejo a queda. Porque cada história de amor que eu começo com a dor se encerra, me leva pra longe da terra, pra um lugar que eu possa descansar. Eu quero um par de asas, só um par de asas. É isso. Que lindo! Que lindo! Então é uma agulha para costurar as feridas que a vida fez e um par de asas. Uau! Que música, que poesia linda! Na verdade, é o que todos nós precisamos, né, gente? Ainda hoje, de manhã, eu sempre coloco nas postagens diárias, eu coloquei, né, que nós somos, que parte de nós, na verdade, são raízes e parte são asas, né? E quem não precisa de uma agulha para costurar suas feridas, gente? Quem não precisa? Quem não precisa de um par de asas, né? E voltando à nossa reflexão do início, quando eu falei que a nossa origem, ela marca muito, sim, os nossos passos, mas ela não determina o nosso destino, foi baseado no que vocês acabaram de ouvir. O Vinícius, ele vem, né, com um problema de alcoolismo na família dos dois lados. Você tem toda uma genética, você tem todo um ambiente que favoreceu. Hoje ele não bebe, nunca bebeu, na verdade, né? E era um menino que podia ter tido uma outra história, como o irmão dele, que infelizmente faleceu e perdeu pro crack, não foi? Uhum. Teve um irmão que perdeu esse irmão pro crack. E hoje, não somente, né, ele traz aqui o seu depoimento de como que é reescrever uma história,
mas ele traz aqui para nós como que você pode construir uma identidade pautada em valores, em ensinamentos de vida que não somente transformam e transformaram a vida dele, mas que promovem a transformação do outro através do que ele faz também. Então, que a gente mais uma vez abrace, né, essa história de mais uma pessoa que a gente conheceu hoje e que a gente possa se inspirar nela, sobretudo que cada um encontre a sua agulha para costurar as suas feridas emocionais e que encontre o seu par de asas para voar, porque o céu, gente, é o limite. Né, Vini? Isso aí. Você gostaria de colocar alguma coisa? Não, só agradecer. Assim, eu fiquei muito receoso de aceitar o convite, você sabe disso, mas apesar de chegou o momento que eu falei assim, não, vamos embora então. Aí acabou que eu tomei a iniciativa, né? Você já vem me chamando há um tempo, já vem me falando. Isso. E eu sempre falo, não, tem que contar a sua história primeiro, tal. O pessoal tem que conhecer a Lisiane. Tem não? Tem. Porque sua história também é inspiradora. Sim. Por tudo que você passou. E eu conheço sua história, né? Sim. E sei. E, assim, é uma forma também de inspirar as pessoas e você ser um guia que você já é. Você já é uma luz que inspira muita gente. Obrigada, Lívia. Eu já deitei nesse divã. Já. E eu sei o quanto Sim. você ajuda muita gente aqui. Bacana. Parabéns muito pelo seu obrigada. trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado por fazer parte desse projeto. E vamos para muito mais. Gostoso ouvir isso, né? Vinícius, quem agradece sou eu, de coração, tá? Que Deus continue aí te iluminando também e que você continue inspirando e promovendo a transformação social com o seu senso crítico e com as suas atitudes e com a tua paternidade, sobretudo. Tá bom? Vamos tentando. Tentando não. Quando você fala tentar, você já tem 50% de chance de não conseguir. Então, eu vou fazer, fala assim, Vinícius. Tá bom, Pode deixar aquele teu lado inteligente de lado e vai pro esforço, tá? Vocês viram que eu dei bronca nele, gente? Olha só. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui até o final. Eu vou reiterar as palavras do Vinícius, né? Vai lá no nosso canal, se inscreve, encaminha, compartilha para mais um amigo, porque dessa forma vocês ajudam a gente a potencializar essa corrente do bem, a acessar mais pessoas para poderem se inspirar mais. E hoje o mantra que fica aqui é que cada um encontre sua agulha para costurar as suas feridas e o seu par de asas para voar nesse céu infinito que nós temos. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Apresentação: Lisiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Lisiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Esse programa tem o oferecimento de Café da Zezé.